Sabemos que o Estado brasileiro encontra-se em situação de fortes restrições orçamentárias, fiscal. E nós estamos saindo de uma eleição que renovou as Assembleias Legislativas. Não há unidade da Federação que possa alegar que dispõe de recursos suficientes para prover adequadamente seus serviços de saúde, segurança pública ou educação. No entanto, as Assembleias e os Tribunais de Contas expandem seus gastos anos após ano, consumindo parcela considerável das receitas estaduais, com despesas muito além daquelas necessárias para prover um serviço eficiente aos contribuintes dos estados brasileiros. Os gastos totais das assembleias e tribunais estaduais somaram, senhor presidente, em 2013, nada menos de que 14,5 bilhões de reais, sendo que 9,4 bilhões nas assembleias e 5,1 bilhões nos tribunais. Olha, é uma fábula de dinheiro para sustentar um instrumento necessário e fundamental à democracia. Mas a democracia implica também participação do cidadão na contribuição de todos, na contribuição coletiva. Eu tenho aqui alguns dados para que a gente possa entender o significado de 14,5 bilhões gastos com 1.058 deputados e deputadas estaduais dos 27 estados da Federação Brasileira. De acordo com a revista The Economist, de 17 de maio de 2014, os eleitores europeus estão desiludidos com o alto custo do Parlamento Europeu, equivalente a 2,5 bilhões de dólares por ano, aproximadamente 5,75 bilhões de reais. Ou seja, o Parlamento Europeu, considerado muito caro, gasta 3,650 bilhões de reais a menos que a soma das assembleias estaduais brasileiras. Com um detalhe, um quarto das despesas daquele parlamento refere-se à obrigatória tradução de todos os documentos para 24 diferentes línguas dos países membros do Parlamento Europeu. Despesas que, obviamente, não encontram paralelo nas Assembleias Brasileiras, que uma das questões fundamentais da unidade desse país é a língua portuguesa. Imagina o que significa traduzir toda essa documentação gerada por um parlamento em 24 línguas. Mas, além de gastar um quarto de todas as suas despesas com tradução, o Parlamento Europeu reúne em 3 cidades diferentes, em Bruxelas, Estrasburgo e Luxemburgo. Trabalha um mês numa dessas cidades, 2 meses, depois junta tudo, coloca nos caminhões e transportam, digamos, começa em Bruxelas, depois Estrasburgo, depois Luxemburgo. Na mesma matéria, o The Economist continua elencando fontes de desperdício naquele parlamento. O sistema de despesa do parlamentar é um escândalo. Não é preciso apresentar recibo das despesas. Existe pouca auditoria e a contratação de parentes é comum, fecha aspas. E, com tudo isso, o Parlamento Europeu gasta 3,65 bilhões a menos por ano que a somatória das Assembleias Legislativas Estaduais, das Assembleias Legislativas do nosso país. Agora vamos ao plano nacional. Constata-se que as assembleias e os TCEs, os Tribunais de Contas daqui do Brasil, gastam 5,3 bilhões a mais por ano que a somatória dos seus congêneres do Senado, da Câmara e do Tribunal de Contas da União.
5,3 bilhões a mais do que gasta essas instituições da República. Nós, aqui do Legislativo Federal, que também somos bastante criticados por nossos gastos, mas os nossos gastos estão absolutamente detalhados na página de transparência do Senado. Talvez seja uma página e talvez seja o parlamento que mais detalha os seus gastos. Nós podemos ir às minúcias, não é? As pessoas do meu estado acompanham todos os gastos que nós realizamos aqui. Um dia desse eu fui criticado porque um assessor meu fez um lanche no McDonald's. E, na verdade, me contrariando, porque nós boicotamos essa rede de alimentos, né, e aparece nos meus gastos, contrariando a mim. Claro que o assessor contrariou a mim, e isso terminou sendo destacado. As despesas das assembleias e dos tribunais de contas têm crescido em termos reais ao longo dos anos. Muito ao contrário do que seria de esperar. As despesas crescem acima da inflação de ano para ano. Afinal, ambas as instituições, tanto a Assembleia Legislativa como os tribunais de contas, realizam funções bastante padronizadas. As assembleias propõem e aprovam leis, bem como fiscalizam ações do Poder Executivo local. Os tribunais de contas cumprem função fiscalizadora com atribuições definidas nas Constituições federal e estaduais. Por isso, suas estruturas operacionais e seus gastos não precisam crescer ao longo do tempo, acima da inflação. Uma vez montada a estrutura de funcionamento de uma casa legislativa ou de um tribunal de contas, construção da sede, aquisição de equipamentos, etc., os anos seguintes exigirão apenas as despesas de funcionamento, salários, material de escritório, etc., e de reposição dos ativos depreciados, troca de imóveis, de veículos, etc. Isso é muito distinto, por exemplo, da ação de uma Secretaria de Saúde, que amplia o número de postos de atendimentos, constrói novos hospitais, expande a clientela atendida, difere também da ação de uma Secretaria de Educação, que incorpora novos alunos, contrata novos professores. Também não se compara a despesa de uma Secretaria de Obras, que a cada ano gasta um montante maior ou menor de recursos em função do número e do porte das obras realizadas. Quando uma Assembleia ou um Tribunal de Contas aumenta ano após ano a sua despesa acima da inflação, isso significa que, provavelmente, ela está contratando mais funcionários, concedendo aumentos reais aos seus servidores e dirigentes, ou ainda ampliando seu gasto de consumo. Dados do Tesouro Nacional mostram que a chamada despesa legislativa, que representa o somatório das despesas das assembleias e TCEs em suas áreas fins, cresceu em termos reais entre 2002 e 2012, contrariando tudo aquilo que nós falamos, nada menos do que 47%, passando de 7,9 bilhões para 11,6 bilhões em valores de 2012. Se supusermos que, em 2002, o gasto desses órgãos era suficiente para o cumprimento de suas funções, não haveria motivo para que, em 2012, ele se situasse a nível 47% mais alto. Note-se que um dos fatores da elevação vegetativa da despesa, que é o aumento de gasto com aposentadorias e pensões, está incluído do conceito de despesa legislativa. Está fora. O gasto com aposentadorias e pensões está fora desses cálculos que nós estamos apresentando. Quando consideramos a evolução da despesa legislativa por Estado entre 2012 e 2012, em 10 anos, constatamos que, em 9 estados, a despesa mais que dobrou. Em Roraima, por exemplo, Estado de Vossa Excelência, senhor presidente, multiplicou-se a despesa por 3,2.
Mais de 300% cresceu a despesa da vossa Assembleia Legislativa em 10 anos. Era de supor que tivesse crescido também o número de parlamentares, mas continua 24 deputados naquela Assembleia. Onde cresceu pouco, essa despesa variou 25% entre 2002 e 2012, o que ainda é um aumento considerável. As despesas das Assembleias e Tribunais de Contas consomem parcelas significativas das receitas dos Estados. Em média, elas representam 4,1% da receita corrente líquida. Em Roraima, chega a consumir 7,7% da receita corrente líquida da Assembleia Legislativa. É uma disputa grande com a Assembleia do Amapá, com a diferença que do Amapá, dos 24 deputados, 22 respondem processos criminais e por improbidade administrativa por desvio de recursos da Assembleia. Não sei se seria o caso de alguma outra Assembleia Legislativa, mas o caso do Amapá é uma situação vexatória, vergonhosa e que exige decisão rápida do Judiciário, porque se essa situação existe, também tem muito a ver com a morosidade do Judiciário, que termina não julgando os processos e, dessa forma, garantindo a impunidade. Uma forma de verificar se isso representa uma despesa elevada é comparar com outras categorias de despesa. Tomamos, a título de exemplo, os gastos estaduais com investimentos. Esses gastos são importantes para a população, visto que representam a construção de estrada, infraestrutura urbana, sistema de saneamento básico, etc. Em média, os gastos das Assembleias e TCEs em 2013 equivale a quase a metade de tudo o que se gastou em investimento em 2012. Em Goiás e no Rio Grande do Sul, os gastos com aqueles órgãos superam 80% do que se gasta em investimento. Imagine o contribuinte, né? Aquele que paga imposto, que sabe que o seu recurso, em vez de se transformar em melhoria na qualidade da vida coletiva, terminam privilegiando esse setor, uma verdadeira casta política na vida brasileira. Quando analisamos os gastos das Assembleias Legislativas dividida pelo número de deputados, percebemos uma grande dispersão de valores entre os estados. Enquanto no Acre esse indicador é de 4,7 milhões por deputado, no Rio de Janeiro essa cifra chega a 15,9 milhões para exercer a mesma função. Por que uma Assembleia precisa gastar 3 vezes mais do que a outra por deputado se a função é exatamente a mesma? No caso dos tribunais de contas, não há sequer diferença no número de conselheiros entre os estados, visto que o artigo 75, parágrafo único da Constituição Federal, determina que todos eles devem ser 7 conselheiros. Assim, o custo total de todos os TCEs deveria ser bastante similar, o que ficaria com os estados de menor receita, o que faria com que os estados de menor receita gastassem uma parcela maior dessa receita com o órgão, ainda que se possa argumentar que estado com orçamento exigiria auditorias mais complexas e mais caras. Portanto, senhor presidente, eu sei que o tempo está avançando, não é? Eu gostaria de avançar um pouco nessa discussão, porque é fundamental que a gente olhe para essa situação nos estados brasileiros, onde a opinião pública não observa esses fatores. Vossa Excelência tem 5 minutos, 3 mais 2 ainda. Obrigado, senhor presidente. No estado de maior receita, São Paulo, as despesas são menores, quanto maior a receita, mas eu queria, senhor presidente, concluir dizendo que eu apresentei uma proposta de emenda constitucional e eu vou deixar aqui para escrever nos anais da casa o conjunto dessa análise, que eu acho que é importante nós termos aqui, não é? Tomarmos conhecimento e inscrevermos nos anais daqui do Senado. Eu apresentei uma proposta de emenda constitucional que está na CCJ, que busca estabelecer um limite de gastos para as assembleias e os tribunais de contas, que elas passem ao aumento dos gastos dessas duas
instituições fundamentais da democracia sejam baseadas no aumento apenas da inflação, seja a reposição da inflação anual, porque não há aumento de função, não há razão para que haja uma evolução tão elevada de 47% dos custos, dos gastos com essas instituições. Essa PEC está na CCJ, eu solicitaria ao presidente da CCJ que designasse um relator para que a gente pudesse acelerar, porque a sangria é enorme no orçamento dos estados. Gastos com as assembleias legislativas e os tribunais de contas, eu diria que são proibitivos e que a sociedade desses estados tem dificuldade em manter. Se nós não temos recursos suficientes para manter a saúde e a educação, é necessário que nós entendamos que a União possa, sim, legislar e estabelecer, digamos, um freio no apetite exagerado dos nossos parlamentares estaduais. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.